Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Neste domingo, nós teremos nas nossas celebrações um dos textos mais conhecidos do Evangelho de João. Fala-nos da incredulidade de Tomé. E para pensarmos um pouco esse texto, nós temos connosco em estúdio a pastora Maria Eduarda, da Igreja Presbiteriana. Pastora Maria Eduarda, uma vez mais obrigado. Esta história de Tomé é uma história singular. Aliás, Tomé aparece fundamentalmente no Evangelho de João, aparece no Evangelho de João, sempre numa atitude muito duvidosa, muito receosa. Ele é certamente uma personagem de carne e osso, mas na dinâmica do Evangelho, ele é muito mais do que uma personagem singular. É um homem muito pragmático. É um homem que olha a realidade, analisa as circunstâncias e decide, sempre pela vertente mais prática. Depois da ressurreição de Lázaro, ele olha para a situação e diz aos companheiros, bom, vamos com ele para morrer. Em outras circunstâncias, ele olha para a situação e percebe que há alguma coisa que é preciso tirar a limpo, não é? E pergunta como é que nós devemos seguir se não sabemos o caminho. E nesta situação, vocês dizem isso, mas eu preciso de chegar lá. E eu acho que isso é uma atitude muito importante nos dias de hoje, em que muitas vezes as pessoas, sem aprofundarem os assuntos, tomam decisões para seguir a maioria, não é? Hoje em dia temos muitas coisas nas redes sociais, nas notícias que são dadas de forma muito aflorada, e a pessoa, sem aprofundar o assunto, toma uma decisão e diz, bom, mas toda a gente diz isto, é porque isto é a verdade. Se todos pensam da mesma maneira. Se todos pensam, eu não devo ser a pessoa que pensa diferente. Então, acho que nos dias de hoje, Tomé é alguém que nos diz, olha, analisa bem a situação, os outros todos podem estar a dizer isto, mas vê o que é que tu, olhando para a situação e meditando, podes chegar a uma conclusão. Portanto, eu acho que Tomé, hoje em dia, ganhou um novo fogo que passa a dúvida. Até porque Tomé é muitas vezes visto como o incrédulo. Na verdade, o texto não nos diz que ele peça alguma coisa diferente daquilo que aconteceu aos seus colegas. Os seus colegas viram. Se eles viram, porque é que ele também não pode ver? Sim, se nós olharmos a Bíblia como um todo, a dúvida faz parte dos grandes heróis da fé, não é? Quase todas as pessoas, à nossa semelhança, a todas as pessoas que nós lemos a história na Bíblia, em alguma altura duvidaram e questionaram Deus. E se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Salmos, é um livro de perguntas a Deus, mais de zanga com Deus e de interpelar Deus, a dizer porquê? Porquê eu? Porquê esta circunstância? Então eu acho que, embora muitas vezes se veja o cristianismo como uma fé em que as pessoas pensam todas iguais, em que há uma uniformidade, em que se segue sem pensar nas coisas, aquilo que Tomé, sendo talvez o símbolo de muitas pessoas com dúvida, é de um cristão. Nós temos que perguntar porquê, temos que chegar às nossas conclusões, e aquilo que lemos de todas as personagens bíblicas é que elas questionam a situação e muitas vezes questionam Deus. É aceitável dizer que um cristão não tem dúvidas? Não. É aceitável dizer que a dúvida é uma coisa perniciosa? Não. Eu acho que quem não duvida nunca pensou a sério na fé. Dificilmente crescerá na fé. E dificilmente crescerá na fé. Se nós pensarmos, a fé é algo que não se vê, é algo que se procura e é algo que se estuda. Não se pode procurar, não se pode estudar, não se pode interiorizar, a não ser a partir da dúvida, não é? Nós vemos isso nas grandes escolas filosóficas, em que a dúvida e a pergunta é o início do estudo e é o início de acreditar em alguma coisa. Então eu acho que é muito importante nos dias de hoje duvidarmos, não apenas para duvidar como ponto final, mas duvidarmos como ponto inicial da nossa fé. Eu lembro, e totalmente fora do contexto deste texto, mas aqueles gregos que vinham à procura de Jesus para o conhecer, e a perspectiva de o conhecer é precisamente a perspectiva de perceber
se ele poderia ter alguma importância, algum impacto para as suas próprias vidas. E fazem-no através de perguntas, não é? Se nós pensarmos na vida de Jesus, foi uma vida onde havia perguntas às quais ele dava respostas e, por outro lado, muitas vezes era o próprio Jesus que colocava as perguntas para que a pessoa pensasse, refletisse e chegasse às suas conclusões. Se nós pensarmos Tomé, que é visto como aquele que mais duvidou, é depois aquele que faz a maior afirmação de fé. Então, para nós chegarmos a uma afirmação de fé profunda, temos que começar pela dúvida. Exatamente, esse era um aspecto que eu gostava de que realçasse, porque no contexto do Evangelho de João, ele é o único que vai dizer meu Senhor e meu Deus. Aliás, no contexto dos Evangelhos, ele é o único que formula esta afirmação, que é uma afirmação que apenas pode brotar da fé. E eu acho que todo este texto, mais uma vez, não é inocente. O texto de João é uma catequese e se nós pensarmos, enquanto que os outros evangelhos contam e narram as situações, João reflete sobre cada acontecimento. E nessa reflexão há muita pergunta, há muita resposta, há muita dúvida. Se nós pensarmos um dos versículos mais conhecidos dos cristãos, que é João 3,16, nasce da dúvida e das questões de Nicodemos. Foi através das questões e da dúvida de Nicodemos que chegámos ao versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E então eu acho que especialmente João gosta desta ideia: não vais chegar à fé só pelo ver. Há uma necessidade de aprofundares, de duvidares e através das tuas dúvidas chegares à fé. Muito obrigado por essas palavras, eu creio que elas são importantes para as pessoas que estão fora da igreja, para as pessoas que estão dentro da igreja e que muitas vezes se sentem, porventura, frustradas ou um pouco culpadas pelo facto de terem a dúvida. É aí que começa a fé. É aí que começa a fé. Muito obrigado pelas palavras, mais uma vez. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. Até lá, o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.